Fala, meus queridos capixabas, está no ar mais um episódio do nosso Capixaba Cast, o podcast oficial do Orgulho Capixaba. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios Renato Castilho, né, Lucas? Você? Exatamente, ó, e haja coração. Renato Castilho é um dos grandes amigos que eu tenho, um dos caras mais próximos que eu tenho na minha vida, e terei a honra de entrevistar. Que honra você aqui comigo, meu irmão. Bem-vindo. Bem-vindo, Renato. A honra, o prazer é todo meu. Renato Castilho, Charles, é o corretor destaque das montanhas. Esse isso cara que tá eu ia falar. fazendo um trabalho lá na região das montanhas e não tinha motivo para você não estar aqui, né? Nós trabalhamos muito a evidência dos capixabas que fazem a diferença, e ser um orgulho capixaba é muito além de prestar um serviço ou entregar um produto, né? Criar uma experiência diferente, é honrar esse estado, e você é o pioneiro lá. Mas eu quero falar isso daqui a pouco. Quero contar um pouco para as pessoas quem é Renato Castilho, né? A experiência profissional que ele tem. Fala pra gente, se apresenta um pouco pra gente aí. Ô, Lucas, eu com essa carinha de 15, mas eu já tenho, Adorei. eu já tenho 28 anos de mercado. Foi Já tô- ontem isso, né? Foi ontem, 28 anos na área comercial, né? Comecei lá na gloriosa Brajetuba. Isso. Terra. E comecei com 14, né? Bem cedo, né? A gente buscava por oportunidade, sair assim um pouco da roça, porque era um trabalho difícil. Você experimentou isso também, Isso. né? E fui para aí me encantei pelo varejo, fui para o supermercado, né? Que na época era uma merceariazinha, mas depois se transformou em supermercado. E fui para uma empresa nacional depois, né? O Grupo Martins, que me deu uma experiência bacana, pra você ter ideia. Quem trabalhou nesse departamento da empresa foi o Rogério Salume. Uau. Eu não tive a oportunidade de conhecer ele, mas ele foi um dos fundadores desse segmento na empresa lá de Uberlândia, né? Isso. Voltei depois, né? 2 anos de gerência comercial de novo no mesmo supermercado. 2 anos depois, fui para uma construtora. Aí foram 10 anos, 5 deles em Vila Velha. Então, tive uma experiência muito bacana. Como a construção civil ela ficou um pouco mais enxuta, né? Mais, com muitos desafios, a construtora acabou fechando e eu fui para venda de açaí, né? Aí fui Recebemos ele aqui, inclusive. Ah, sim, Sérgio veio aqui o com a gente. Sérgio Porto, gente boa, Aham. aprendi muito com ele. Ah, que Na show. Açaí fiquei um tempo, depois eu fui para rede de material de construção. Fiquei 5 meses na maior rede de material de construção do Espírito Santo. Uma experiência muito bacana também. Tive a oportunidade de criar um networking bacana, principalmente com os proprietários das lojas. E aí, aproveitando aí aquilo que a gente fala, né? Ah, você tem potencial para isso, tem potencial para aquilo, mas potencial sem ação Boa. não resolve nada, né? Uhum. E aí, cara, eu falei, vou encarar. Vou voltar para o interior, ter uma vida um pouco mais tranquila. Vou buscar, assim, fazer um trabalho diferenciado que não existia ainda na região. Claro, algumas pessoas começando na época. Falei, cara, eu tenho que aproveitar esse potencial que as pessoas dizem que eu tenho, e às vezes eu não reconheço isso em mim, e vou para lá, né? Vou fazer o trabalho diferenciado. E aí, cara, tô lá vivendo no interior, uma vida tranquila, de boa, mas claro, trabalhando bastante, né? Nessa nova fase da vida, que é de corretor de imóveis, né? Apaixonado pela profissão, inclusive. Nossa, que ótimo. E é esse o destaque da nossa entrevista de hoje, né? O Exato. corretor das montanhas, né? O corretor destaque nas Das montanhas. montanhas. E fala um pouco mais sobre o seu protocolo de atendimento lá nas montanhas. Você atende pessoa física, pessoa jurídica, salas comerciais, imóveis residenciais também, propriedades. As montanhas, assim, quando a gente fala para a parte residencial, existe, assim, uma demanda muito alta, mas uma oferta menor. Exato. Quando a gente parte para terrenos, aí você já tem uma oferta um pouco maior e você consegue fazer um trabalho melhor. Principalmente a região ali de Pedra Azul, né? Marechal, Pedra Azul, Domingos Martins, Venda Nova, Brajetuba, aí você já pode alcançar também a parte do Caparó Capixaba, que está recebendo um monte de investimento. Principalmente, né, de pousadas de alto padrão, né? Isso. Tanto Pedra Azul quanto a região do Caparó Capixaba, que engloba as montanhas, né? Crescendo muito. Crescendo Deixa lá, muito investimento e, assim, novas empresas, inclusive, indo para esses locais. Cara, e você tem que estar ali plantando a sementinha Aham. para que você esteja perto desses investimentos, né? E poder oferecer essas oportunidades para os nossos clientes. Sem dúvidas. E é muito bacana o trabalho seu, Renato, que eu vejo que você inovou. Até porque nós também conhecemos o interior, sabemos disso, que não tem uma cultura muito, tem um corretor representado. Porque vender uma casa, geralmente a pessoa anuncia, vai lá, tem alguém que vai lá e compra. E o que eu mais vi em você, no seu trabalho, quero muito enaltecer o seu trabalho aqui, vocês que estão de Brajetuba assistindo esse cara, né? Valorizar um cara de Brajetuba que está fazendo esse trabalho, porque você está mudando um modelo, um comportamento ali dentro. E como que foi para você inserir essa estratégia? A pessoa falar, ó, saber que ele vai colocar, anunciar um imóvel por você
E como que você faz essa gestão? Porque eu fico imaginando daqui, né, assim, como que, apesar que eu sou de lá, mas tenho estado mais aqui, como que o Renato implantou essa cultura? Da pessoa saber que ele vai anunciar um imóvel para você, mas quando a pessoa for lá comprar, ele vai ser fiel a você que fez aquele anúncio. Como que foi para você implantar esse novo comportamento na região das montanhas? Ô, Lucas, você tem que chegar e fazer diferente. Porque Boa. fazer o mais do mesmo, fazer o que Aham. todo mundo faz, você vai continuar, né? A cultura vai continuar sendo a mesma. Te dizer que em todos os momentos eu tive efetividade? Não, não tive efetividade porque você se encontra ainda talvez algumas mentes mais fechadas. Isso. Mas assim, as pessoas foram muito receptivas ao novo trabalho, né? De ver o novo. Aham. As pessoas já começavam a enxergar isso em outros locais e não enxergavam isso na região, né? Esse trabalho, né? Claro, isso é fruto também de parcerias, né? Eu não faço nada sozinho, ninguém faz Isso. nada sozinho, né? Aham. Precisa ter parceiros, principalmente para captação de imagens, né? Tem um pessoal lá, né, o Israel e a Amanda, que fazem as captação de imagens aéreas para mim, né? Com drone Uma profissional. qualidade surreal, Charles. Assim, o Não, a trabalho é qualidade de maravilhoso. imagem, a Maravilhoso. qualidade de edição deles é fantástica, né? E eles estão junto também dentro do processo como parceiros. E, cara, a gente leva isso para. E isso me permitiu também, Lucas. Uhum. Assim, eu já tinha um networking bacana, você lembra disso, Claro, né? Já tinha um networking muito bom. Mas nesses 2 anos aí que eu tô nessa jornada, me permitiu ter alcançar pessoas que eu nem imaginava. Eu não imaginava. Você sabe onde você quer chegar, mas Claro. nem imaginava de chegar nessas pessoas. Tudo através, fruto do trabalho, fruto dessa qualidade de atendimento e a qualidade também de apresentar o imóvel. É porque assim, a experiência que você cria, depois está mudando a cultura, porque geralmente no interior, a pessoa, ele anuncia um terreno, quem chegou compra, se fechou um negócio, e tem um intermediador, como você Uhum. faz, é a implantação de uma nova cultura lá dentro. E aí vem, talvez, você já entendido um pouco a sua resposta, dessa experiência que você tem criado, né? Tipo, opa, ali, o anúncio lá no Renato foi diferente, né? Eu sou apaixonado por aqui, porque eu acabo sabendo mais da região das montanhas, oportunidades, a partir do seu trabalho. Mas isso é muito bacana. Mas aí, Renato, essa experiência sua, você falou ali, só queria que você falasse quando que você começou a trabalhar, cara, que você foi uma grande inspiração pra mim. Fala pra gente aí, a idade que você já assumiu seu primeiro emprego lá. Não, que 14 legal. anos. Cara, tu Uhum. falou, 14 né? anos. Falei, Eu falei, eu acabei não Sim, prestando 14 atenção. anos. Porque eu fiquei pensando assim, o Renato com 14 anos, trazer essa experiência comercial, isso mostra isso tudo a sua credibilidade. Porque Sim. isso também tem avançado no seu trabalho como corretor hoje. Então a pergunta é o seguinte, essa experiência comercial sua, os relacionamentos que você trouxe durante todo esse tempo de trabalho, tem potencializado o seu trabalho como corretor? Muito, muito. Recentemente, um empresário que fazia parte do meu networking, né, da época de construtora, ele comprou um sítio, né, lá perto de Pedra Azul, e está dividindo esse sítio em várias chácaras, tudo de forma legal. Ele está se mudando, né, vai ficar um tempo na Itália e vai fazer todo esse processo. Aí me chamou lá, inclusive, para poder ver, né, a gente trocar ideia da maneira que seria melhor ele fazer. Então, assim, tô falando de um exemplo. Foram vários outros que surgiram. Esse foi um exemplo recente, né? É. De um contato que eu tive lá na época de construtora, por exemplo, e que me permitiu agora ter a oportunidade de ajudar até a direcionar o trabalho do cara. Ah, Isso isso é é bom. bacana, Thiago. É maravilhoso. E eu tô curioso para saber como que tá esse mercado nas montanhas, porque tá crescendo muito, muitas pessoas de fora, muitos empresários de fora querendo investir, criando pousadas de luxo, Nossa. não é isso? Qual a sua perspectiva para os próximos 5 anos, Renato? Então, esse mercado das montanhas capixabas não tem limite Boa. para poder estagnar, porque assim, existe uma procura muito grande. Aquele êxodo que a gente via das cidades do interior para as grandes cidades, isso está começando Verdade. a fazer o contrário. Vai As fazer o pessoas estão contrário, querendo Na ter verdade, uma tá sendo um êxodo urbano agora, né? êxodo urbano. As pessoas estão querendo ter a experiência de ter um cantinho lá, Isso. um cantinho da roça, vamos dizer assim, para poder Natureza. passar o fim de semana, ou às vezes a expansão, inclusive, do trabalho remoto, está permitindo que as pessoas possam morar no interior e continuar trabalhando de onde elas estão. Sem Mas tem dúvida. vários Porque tem exemplos. recursos, né, Charles? Tem internet de alta qualidade. Uhum. Eu sou da época que você morar no interior, o acesso era muito difícil, né? Assim, você queria. Hoje não, hoje todo mundo é um mundo online, né? Então essa qualidade de vida tem sido um grande fator também. As operadoras de internet regionais, né, elas têm espalhado cabo de fibra ótica para todos os lados. Mas existe uma outra forma também de você conseguir acesso, que é através de internet via satélite, que o custo Isso. caiu muito. Uhum, Então o cara pode estar lá no alto da montanha, que não tem nem energia direito, mas se ele tiver uma bateria lá, ele consegue usar a internet via satélite. Então isso permite ele trabalhar, né, de onde ele está.
E é muito e nós, quando estamos falando aqui do Espírito Santo, né, de orgulho capixaba, que é o nosso objetivo, evidenciar e conectar. Quando se fala em região das montanhas, é um dos maiores patrimônios que o estado tem, né? Quando se fala do litoral à montanha, é claro que não estou falando só da nossa região das montanhas aqui, Sim. mas é importante trazer essa percepção, como o Charles falou, como que tem crescido esse movimento. Muito, De muito. entender, de olhar para a região, para a parte que tem natureza, e como que os grandes empresários estão buscando isso também. Até pela exaustão de trabalho, né? A qualidade de vida. É o que você também está buscando quando você voltou para lá. Sim, Né? sim. Você esteve nos dois lados, assim, acho que você consegue ter um ponto de vista muito mais claro sobre isso. É isso aí. Agora a gente vai dar uma pausa rapidinho para evidenciar os nossos patrocinadores, Lucas, e já a gente volta com mais conteúdo para entender um pouco mais do sucesso da trajetória de Renato Castilho. Segura aí que a gente volta já. Exatamente, vamos saber qual, afinal de contas, qual o tipo de trabalho que Renato presta, como que você pode fazer para ter contato com ele, mas isso só depois do comercial. Já estamos de volta com o nosso podcast do Orgulho Capixaba, nosso Capixaba Cast. Hoje, Renato Castilho está contando a sua jornada aqui pra gente, e uma jornada inspiradora, hein? Literalmente, Renato mostra pra gente que é possível, né? Não é reinventar, é fazer algo novo, né? É pegar tudo aquilo que você sabe, os contatos que você tem e transformar isso na oportunidade. Porque ele falou pra gente que só ter o projeto e não fazer habilidades, a gente precisa entrar em ação. Eu confesso pra você que quando ele criou esse movimento lá na região das montanhas, né, de ser esse corretor, eu imaginei, como que vai ser esse trabalho? Que dá certo eu sabia, porque eu conheço a capacidade. Mas fiquei imaginando como que seria a aceitação desse trabalho. Exatamente. Né? E tem 2 anos que você está, né, Renato? Nesse 2 processo. anos. Faz 2 anos agora em outubro. E tem um crescimento. Hoje as pessoas começam já a associar o nome dele como corretor das montanhas. E é muito pouco tempo para um resultado muito satisfatório. Muito satisfatório. Porque imagina só você que está assistindo a gente. Uma região de interior, né, que não tem o costume de ser agenciado por um corretor. Né, exatamente. E tem uma coisa muito especial, que a gente vai continuar com a pergunta, mas que eu quero falar, Renato Castilho que me conectou com o Cleverson Passos. Olha, que legal. Ele que conectou, foi o nosso primeiro entrevistado. Ó, Cleverson, eu vou mandar para você esse vídeo, já vou mandar para ele aqui. Esse é o Renato Castilho, que eu sempre falei para Cleverson que eu queria conectar vocês. Então vamos lá, Renato, queria que você falasse agora um pouco sobre, afinal de contas, existe a empresa, né? Agora vamos falar do empresário, Renato, Isso. corretor, a sua atuação. Tal. Falar da sua empresa, o que a sua empresa traz como produtos, serviços, o que você entrega, como que você envelopa cada experiência dessa? Então, a Imóvel está no início, né? A gente está agregando alguns serviços, mas assim, o serviço de corretagem, né? Temos também avaliação de importante imóveis. falar sobre isso. Estou trazendo para dentro da empresa engenheiro agrônomo e engenheiro civil, que vai nos permitir ter uma gama de possibilidades aí na avaliação, né? Isso. Prestar um serviço ainda melhor. Dentro da empresa nós temos seguros, consórcios, porque assim, você tem que criar um ecossistema onde você tenha algo para poder oferecer. Você não precisa, claro, a gente tem a referência como corretor de imóveis, ok. Mas se a pessoa precisa financiar, se a pessoa precisa fazer um seguro, se a pessoa precisa fazer uma avaliação, tudo isso nós temos dentro da empresa. Muito né? bom. Então você criou uma esteira de produtos que juntos são a solução completa para o seu cliente. Exatamente. E até o final do ano a gente também vai agregar a parte imobiliária, que é de gestão de aluguel. Uau! Gestão de Cara, aluguel. essa parte eu não sabia ainda, não. Sim. Fala pra gente como que vai ser essa gestão de aluguel. Porque a empresa já é uma imobiliária, né? Ela já é imobiliária, mas a gente precisa... Aluguel e venda. Então a gente vai fazer também gestão de aluguel, algo que não é comum isso que no interior do estado. Que eu acho muito interessante. Mas existe demanda. Existe demanda, uma demanda imensa. Mas não tem ninguém que queira fazer. Da minha mãe, tem que você fazer gestão lá Bora. em Brejetuba. Porque é muito... o que eu acho muito interessante, até porque eu sou da fase de comportamento, a minha área de trabalho, é você implantar essa cultura. Eu penso, gestão de aluguel, cara, no interior ter isso, né? Saber... Porque geralmente no aluguel você tem a dona do apartamento, da área do seu cara, que vai gerando, ou o dono, né? E você fazer essa gestão. Já tem data para quando você vai ter esse trabalho, esse serviço? Provavelmente novembro ou dezembro. Que bacana. Novembro ou dezembro. Um lançamento. Já tô até com um ponto assim, já reservado, um ponto comercial no centro, reservado justamente para isso, para poder receber os clientes e poder direcionar. Claro, vou continuar ainda rodando. Claro. Né? Mas aí vai ter uma pessoa que vai fazer esse meio de campo lá para poder
fazer a captação desses aluguéis. Olha que bacana, a Imobre está inovando, Imobre. trazendo aí cada vez mais. Eu achei muito inovador e de fato vai crescer muito. A gente vai ter que chamar ele em breve para voltar Em aqui, breve, Charles. quando essa história nossa, uma parte da história. Exatamente. Mas, Renato, nem tudo da vida são flores. Todas as vezes que eu trago, nós trazemos aqui alguns convidados, eu gosto de perguntar quais foram os desafios também que você enfrenta ou que você enfrentou. Porque a gente traz aqui, mostra o sucesso que a Imobre que você é como corretor das montanhas, mas é importante saber também que nem tudo é da forma que nós planejamos. Uhum. Quais são os desafios que você enfrenta ou que você enfrentou para criar esse novo posicionamento da região das montanhas? Lucas, numa conversa com um grande produtor de café de Brejetuba recente, né? Uhum. Inclusive, o meu trabalho me permitiu estar com ele, Que porque bacana, criou a conexão. nós não nos conhecíamos, ele já conhecia o meu Uhum. pai, era amigo de infância e tal, mas nós não nos conhecíamos. E ele, assim, falando, não tem aquela fala de pai para filho, Uhum. né? Me senti filho ali, Uhum. de pai para filho. Aí, nessa conversa, de mais de 1h30, eu disse para ele, falei assim, fulano, assim, eu não tive essa veia, não tive essa oportunidade de ser uma pessoa de negócios, porque o meu pai não era uma pessoa de negócios. Meu pai me deu assim, uma herança absurda, que é a honestidade, Valores, os né? valores. Uhum. Mas negócio ele nunca foi. Meu avô também não era, né? Então não tinha isso na veia. Uhum. Então tive que aprender isso. Uhum. E aprendo todos os dias. Então o maior desafio é comigo mesmo. Porque se eu consigo passar por isso tudo, né? E aprender coisas novas, aprender como chegar para um cliente, assim, vai ter porta fechada? Vai ter não? Vai. Vão ter muitos nãos. Mas se uma porta se abrir, tenho certeza que uma se abre, depois é uma janela, depois a gente já está dentro de casa. Se está dentro de casa, o vizinho também vai passar a conhecer o serviço, né? Existe, claro, esse desafio no interior, justamente de você ter pessoas de referência na corretagem de imóveis. Existe esse desafio. Claro, eu tenho colegas lá na região também que estão fazendo a diferença, né? Em cidades assim mais isoladas, né? Uhum. Mas assim, é um desafio. É um desafio claro, de fazer agenda, né? De sair todo dia de manhã para poder trabalhar, porque o corretor, ele é desempregado, ele sai desempregado todo dia de casa. Exatamente. Isso, é verdade. Se ele vai trazer no final do mês o resultado financeiro para dentro de casa, vai depender dos negócios que ele vai captar, dos negócios que ele vai fazer naquele mês. Então, assim, sou um eterno desempregado. Empregado. Cria seu próprio emprego, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Um desafio pessoal também, Desafio né? pessoal de todo dia, né? A gente está tendo, claro, o Lucas sabe disso, da oportunidade que a gente tem de fazer. Eu sou mentorado do Lucas, viu, gente? Que honra, tô aqui. É um presente para mim ser seu mentor. E dentro lá da mentoria, né, Lucas? Uhum. Os desafios que a gente tem que ter, Uhum. né? Mas a gente luta, é uma eterna luta contra nós mesmos, É. né? Os valores que a gente recebe, a gente potencializar aquilo que é bom para que a gente alcance resultados positivos, né? Porque o resultado negativo, meu amigo, ele já vai acontecer. Se você não fizer nada, não vai ter nem o negativo nem o positivo, ok? Exato. A inércia. Uhum. Mas se você dá um passo errado também, aquilo... Para você construir uma história, são muitos momentos, são anos de história. Né? Igual eu falei, 28 anos na área comercial, que me possibilitaram chegar até aqui. Mas para destruir, meu amigo... É de um dia para o outro. É de um dia pro Uma outro. hora para outra, talvez, né? É. Isso nem tem tanto tempo assim. E é muito forte ver você falar sobre isso, Renato, assim, porque você é da região, volta para a região com um serviço inovador, com um serviço que não é costume, é pioneiro ali, né? Pelo menos na cidade, eu sei que você é pioneiro. Eu tô falando que eu conheço muita região. Um abraço para todos vocês que são de lá. Isso é muito bacana. Mas nós acabei citando aqui o Cleverson, mas qual é o perfil, sim? Obviamente você busca inspiração. Sim. Né? Seus vídeos são maravilhosos, o conteúdo que você faz é surreal. Eu vejo que você investe muito na qualidade do seu trabalho. Mas de onde vem a inspiração? Tem alguém ou alguma estratégia que você utiliza ou uma inspiração assim que vem? O primeiro que eu vi que fazia esse trabalho de forma diferenciada é Cleverson. É a minha Aí, inspiração. Cleverson, ó. Cleverson e aí depois conhecendo um pouco da história dele, é aí que a história dele é muito bacana também. Muito bacana, muito bacana. Uma história de persistência. Uhum. Persistência. Ele teve os desafios dele, como nós temos também, mas ele persistiu e hoje está aí desfrutando de ser a referência no estado, uma das referências do Brasil. Isso. E até fora do país, tem gente que vem aqui aprender quais os métodos que ele utiliza. E a partir do Cleverson, eu tive a oportunidade também de conhecer a história de outras pessoas. O Ricardo Martins hoje é o maior do Brasil. Que é surreal. Passei a segui-lo por você me indicou, fiquei encantado assim, no trabalho dele. Tive no treinamento não, numa palestra dele recente aqui no Espaço Patrick Ribeiro. E, cara, o cara é diferenciado, né? Então, assim, vamos colocar o Ricardo e o Cleverson no mesmo nível. Uhum. Mas o Ricardo também foi o cara que foi lá fora buscar informação, foi lá fora buscar saber o que os caras estavam fazendo lá fora que estava dando resultado, né? E trouxe isso pro Brasil e tá aí, né, bombando muito.
E é isso que mudou muito, Charles, porque assim, o mercado, né, da corretagem, da corretora imobiliária hoje, ele não é só aquele corretor que vai lá, que intermedia, é essa experiência, aí você que é do marketing sabe disso muito bem, né? Eu fico muito feliz e muito orgulhoso, Renato, de ver você crescendo na região das montanhas, honrando o nosso local, onde nós crescemos, vivemos, convivemos juntos, e muito feliz. Eu tenho certeza que em breve você vai voltar aqui nesse podcast e vai contar a história de que a Imobre já vai estar não só lá na região das montanhas, vai estar em todo o estado, todo o Brasil em breve, porque quem acredita, é por isso que você está aqui hoje como Orgulho Capixaba. A gente tem uma prática aqui, né, Charles? Todo convidado, o que a gente faz com todo convidado no final? Pois é, no final a gente espera uma frase de impacto aí para os nossos ouvintes, para todo mundo que está nos assistindo, ouvintes e espectadores, né, que Isso, estão nos exatamente. assistindo, tanto os ouvintes, tanto pelo nosso Spotify e também os espectadores pelo canal do YouTube. As pessoas que estão até o final merecem uma fala sua, né? Qual a sua fala de inspiração para eles hoje? Então, nenhum negócio ele vai à frente sem que você persista nele. Tem que ter persistência. Buscar as ferramentas necessárias para você conduzir aquele negócio. Seja você o próprio negócio também, né? A gente se vende o tempo todo, né? Quando a gente fala assim, é a mercearia da esquina. É a mercearia de quem? Né? Sempre tem um nome ali, né? É o boteco de esquina. O boteco de quem? Exato. Né? Uhum. É o corretor de destaque das Montanhas Capixabas? Quem é o corretor de destaque das Montanhas Capixabas? E é isso, é persistência. Beleza, cravou, fincou a bandeira num degrau? Beleza, deixa ela ali quietinha, procura uma outra bandeira e vai subindo degrau por degrau, e não destrua os degraus anteriores, e muito menos as pontes que te levaram àquele sucesso. Uau! Gostei. Rapaz, que maravilha, Parabéns, Renato. Obrigado pelo ensinamento. Obrigado Não, pelo que isso, eu tô aqui aprendendo, ensinamento, poxa. obrigado pelo presente, né? Que você possa crescer cada vez mais, prosperar aí no seu trabalho, conhecer sua história, sua trajetória. Não vou ficar aqui fingindo que eu não te conheço, te conheço há um bom tempo. Fico muito orgulhoso de ver o seu crescimento e tenho certeza que é apenas o começo, meu irmão. Abraço pra Pra tua nós. esposa, Joyce, que tá acompanhando aqui nos Opa, tá aqui bastidores. pertinho, já tá Aquela mandando. princesa Laura, que é Nossa, linda. Ele tem uma filha que é linda demais. Laura, ó, papai aqui, Laura. Olha, manda um abraço pra Laura, que a Laura vai assistir, não Laura, vai? beijo, meu amor. Te amo. Olha que bacana. E é um presente a gente estar conectado, esse é o nosso objetivo como Orgulho Capixaba. Eu e o Charles, a gente está movimentando para que nós possamos evidenciar e conectar. Então você que é capixaba, que também tem um projeto, que quer crescer cada vez mais, que quer expandir, olha a grande inspiração que você está recebendo aqui com o Renato Castilho. Renato, foi um presente, passou super rápido, Super né? rápido. Um bate-papo super rápido assim. Obrigado pela presença. Obrigado viu, pela Renato? presença. Eu que agradeço. Muito obrigado Eu mesmo. que agradeço. Quando o papo é bom, a gente vai longe. E nesse momento, enquanto está acontecendo aqui a nossa entrevista no YouTube, lá em Venda Nova, lá no Crevém, no Espaço Crevém, está rolando também o nosso segundo Capixaba Meeting, categoria Montanhas, né? E você fique de olho aí no nosso Instagram, porque tá tudo sendo mostrado nos nossos stories. Exatamente, entre agora nas redes sociais, @Orgulho Capixaba Oficial, está acontecendo agora aqui, né, nessa data que você está assistindo esse episódio, Capixaba Meeting, e Renato está lá com a gente, é um Vamos lá, tamo grande juntos. momento, exatamente, Estamos aqui e lá. essa grande oportunidade. E é importante também que você saiba que a sua história pode ser contada aqui, você também pode ser um Orgulho Capixaba, sendo evidenciado para o Brasil. Exatamente. Esse episódio aqui foi ao ar nessa quinta-feira. Na quinta que vem temos mais um episódio toda quinta às 20 horas aqui no canal oficial do Orgulho Capixaba, o nosso CapixabaCast. O meu pedido é que você se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, mostre para todo o estado e para todo o Brasil quem são os verdadeiros orgulhos capixaba e que você possa também viver esse movimento que a gente sempre diz aqui, Charles. Qual que é a nossa frase? O show está apenas começando. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Parabéns pela sua gratidão. entrevista, pela sua fala e que a gente possa ter você em breve aqui de volta. Parabéns Isso pra aí. vocês por As esse portas excelente são trabalho. super bem-vindas. Valeu, Ótimo. valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.